Sejam bem-vindos à nossa segunda live Educação em Guerra. Então, daqui a pouquinho eu vou chamar os nossos convidados de hoje, o Dr. Luiz Fernando Sela, a doutora Daniela Cano. Então, o pessoal já está entrando aí, sejam bem-vindos. Olha, essa série de lives estão, assim, ótimas. Quem participou ontem sabe disso, tá bom? Então, fica aqui com a gente, porque essa segunda. E já vou dar um recado. Quem perdeu a de ontem, mas Valéria, eu perdi a de ontem. E agora, como é que eu assisto? Então vai lá no meu Instagram, tá bom? Ou também no nosso canal do Fingerprint. E você pode assistir ou assistir novamente. Hoje a gente recebeu mensagens de famílias falando, olha, eu assisti ontem, assisti ao vivo, mas estou assistindo novamente porque foi tão bom. Foi um conteúdo tão maravilhoso, tão especial, que eu preciso assistir novamente. Então, o pessoal tá entrando aí. Vamos ver se tá tudo certo com o som, com o áudio, tudo certinho, ok? Vou abrir aqui já nas minhas perguntas para os doutores que vão participar, que são grandes amigos nossos, e já vou chamá-los, tá bom? Então, já vou chamá-los aqui. Vamos lá? Solicitação para a doutora Daniela, e aí logo ela vai entrar com a gente. Oi, tudo bem com vocês? Tudo bem? Boa noite. Tudo. Boa noite. Bom, como ontem eu falei na live, aqui, gente, aqui já é 00:30. Então, a gente fala que a gente está no futuro, né? A gente está no futuro. Mas quero agradecer vocês dois maravilhosos, assim, que aceitaram o nosso convite de estar aqui nessa live e de apoiar o nosso ministério. Então, muito obrigada. Para quem não sabe, nós somos amigos, assim, sabe? Eu conheci a doutora Daniela e o doutor Luiz Fernando em uma escola que ensinou para mim estilo de vida e como relacionar o estilo de vida com a missão. Então, assim, foi um curso que realmente mudou a minha vida, foi o divisor de águas na minha vida. E não estou falando isso porque eu estou na frente deles, não, porque nos nossos testemunhos eles sabem que é verdade. Gente, sejam bem-vindos. Pessoal que está entrando aí também, tá todo mundo animado. Quem participou de ontem sabe que a gente está falando sobre educação em guerra. E ontem nós conversamos um pouquinho sobre o bombardeio que as famílias estão recebendo em relação à mídia. E tivemos aí o nosso amigo, o jornalista e pastor Michelson Borges, e hoje a gente vai falar sobre estilo de vida. O título é Soldados Feridos. E aí eu quero primeiro apresentar, então, a doutora Daniela e o doutor Luiz Fernando. Assim, eu poderia ficar falando aqui, gente, uns 40 minutos do currículo deles, mas a gente vai resumir. Então, o doutor Luiz Fernando, ele é médico do estilo de vida, endócrino e missionário. E a doutora Daniela, ela é médica do estilo de vida e ela é missionária. Então, eu realmente tenho, assim, uma grande alegria de tê-los como amigos pessoais e uma grande admiração pela vida deles, que é uma inspiração para nós. E aí eu queria abrir aí com uma pergunta para vocês. Então, a gente vai fazer como ontem, um bate-bola, uma conversa de amigos. Então, o pessoal está participando aqui, falando boa noite, o pessoal está entrando, sejam bem-vindos. E eu queria que vocês explicassem para as famílias que estão assistindo a gente o que é estilo de vida. Todo mundo fala melhorar o estilo de vida, mas o que resume o estilo de vida? E eu queria que vocês explicassem para nós também, para as famílias que estão nos assistindo e que vão nos assistir, qual é o ministério de vocês? É o Sou Saúde.
Gente, é lindo, lindo esse ministério. Quem não conhece, segue, começa a seguir esse ministério nas redes sociais, mas eu quero deixar que eles expliquem para a gente e para todo mundo que está aí participando. Bom, boa noite para todos vocês. Um prazer estar aqui, Valéria. Obrigado pelo convite. Bom, nós somos médicos e já trabalhamos com essa história de estilo de vida saudável há 13 anos. Nós começamos esse trabalho depois de uma transformação pessoal que nós passamos. Então, a Daniela tinha alguns maus hábitos, ela fumava, tinha alguns problemas de saúde, comia muito doce, tinha uma alimentação ruim, dormia tarde, era super estressada. Eu estava acima do peso, bebia muito, comia tudo errado, estava com pressão alta, com colesterol alto. E nós, então, em algum momento da vida, nós entendemos que a gente precisava mudar o nosso estilo de vida. Então, essa mudança começou em nós. A gente passou por uma transformação pessoal, né? Eu perdi 17 quilos, minha pressão normalizou, meu colesterol também. A Daniela parou de fumar, melhorou a alimentação, curou de alguns problemas de saúde que ela tinha gastrite, ela tinha acne. E essa transformação foi tão forte que a gente resolveu começar a compartilhar isso com as pessoas. Então, nós começamos a estudar, em primeiro lugar, sobre o estilo de vida saudável e, então, a ajudar as pessoas a ter hábitos de saúde melhor. Então, nos últimos 10 anos, nós trabalhamos em alguns spas médicos e clínicas de tratamentos naturais. Pelas nossas contas, a gente ajudou mais de 11 mil pessoas já nesse processo de mudança de hábitos, mudança de estilo de vida. Estou nessa lista. 11 mil, então. Você é uma delas, Valéria. Eu e o Paulo. Você e o Paulo. E então, hoje, nós moramos em São Paulo. Nós atendemos pacientes, né, aqui em São Paulo e também pela internet, fazemos consultas online. E nós temos vários projetos de saúde no Brasil e também fora do país. E no meio da pandemia, né, em abril do ano passado, nós inauguramos um novo projeto de saúde chamado Soul Saúde. Soul é do inglês SOW, que significa semear e espalhar. Então, a ideia da Soul Saúde é espalhar saúde, semear saúde. É um canal que nós temos hoje para divulgar cursos, conteúdos, palestras, uma série de... Depois a gente vai colocar aqui para o pessoal conhecer. Então, essa é a nossa missão hoje, esse é o nosso propósito, ajudar as famílias, as pessoas a ter mais saúde através de um estilo de vida saudável. Inclusive, Valéria, a gente criou na Soul Saúde o nosso primeiro curso online gratuitamente, assim. Qualquer pessoa que estiver assistindo aqui a gente, no Educação em Guerra, pode entrar lá na Soul Saúde, no Instagram, e se inscrever no curso de Imunidade Eficiente. É um curso de 4 horas, são aulinhas de 15 minutos, sobre como você pode melhorar a imunidade na prática. Porque a gente viu que a mídia estava colocando muita coisa apavorante, as pessoas em pânico. Se eu pegar eu vou morrer, mas se eu pegar, o que eu tenho que fazer? E até agora que está dando essa segunda onda aqui no Brasil, né, Valéria? As pessoas pegam Covid, ficam desesperadas e vão para o hospital, o pessoal do hospital manda eles de volta para casa. Então, a gente criou esse curso gratuito para as pessoas entenderem o que é a imunidade, como que o sistema de defesa funciona e o que elas podem fazer em casa caso elas peguem. Então, assim, coisas bem práticas, né? Assim, sobre suplementos, alimentação, práticas de exercício físico, é tudo muito bem prático, assim. Então, tá gratuito. A Patrícia aqui fez um comentário, ela falou assim, eu preciso urgente melhorar o meu estilo de vida. Então, Patrícia, fica aí a dica, Soul Saúde. Porque se tem uma coisa que a Dani e o Luiz sabem fazer, é deixar as coisas assim fáceis de serem entendidas. Então, às vezes a gente conversa com médicos e a gente assim não entende nada. Não é você só obedece os médicos, mas conversar com eles e ter curso com eles, eles são muito pedagógicos. Então, realmente, achei assim, muito interessante que vocês falaram, não é, Dani? Assim, de dividir. Você falou em 15 minutos, então?
São aulas de 10, 15 minutinhos, super fáceis. A gente mostra o vírus, mostra como que ele entra na célula. Tá bem assim facinho de entender, sabe? Idosos podem assistir, crianças podem assistir. O pessoal tá Top. entendendo bem, essa é bem legal. Ai, que bom, que bom. Então fica aí a dica. Depois a gente vai colocar no Instagram também, no nosso Instagram, para vocês, sabe, realmente procurarem essas informações e tentarem aí melhorar o estilo de vida, como a Patrícia falou, urgente. E uma coisa que eu achei bem legal, não é, Luiz, que você falou, primeiro começa em nós, porque ninguém dá o que não tem. Como é que você quer melhorar o seu estilo de vida se você, do outro, às vezes, se você não tem, ou se você não passou por esse processo? Então, eu e o Paulo, para quem está aqui assistindo a gente, quem conhece a gente também, sabe que nós também estávamos no mesmo naipe em relação ao estilo de vida. Tudo que era correto fazer, a gente fazia exatamente o contrário, não é? Sim. Ai, mas, assim, falando sobre essa guerra na educação, porque esse processo que vocês fazem, que vocês desenvolvem no ministério de vocês, no Sou Saúde, lindo, lindo demais o nome, o logo deles, gente. Quem entrar no Instagram, nas redes sociais deles, vocês vão perceber que é tudo feito assim com tanto capricho, que é uma inspiração para os nossos ministérios também. E assim, a gente fica pensando, será que hoje essa guerra espiritual que a gente vive, essa guerra em relação à questão de saúde, será que a gente está exagerando? Será que eu e o Paulo a gente exagerou quando nós colocamos lá, não é? Nós conversamos nós quatro antes, soldados feridos. Será que é muita gente que está doente? A gente está exagerando? Ou será que com a tecnologia, com todas as descobertas científicas, está tudo caminhando muito bem? Qual que é a perspectiva aí de vocês para esse ano de 2021? Quer falar? Por favor. Eu posso falar. Olha, Valéria, eu acho que não está bem, não. E acho que a pandemia, ela só trouxe mais à tona como as pessoas estavam com uma saúde ruim. A gente tem atendido muita gente, muitos pacientes que têm não só problemas físicos, né? Obesidade, diabetes, estresse, insônia, enfim, uma série de problemas, mas também muita gente com problemas emocionais, né? Muita gente com ansiedade, muita gente com depressão, com estresse, com pânico. O consumo de medicamentos controlados para a saúde mental disparou no ano passado. Então, realmente, assim, eu não acho que as coisas estão bem, não acho que a tecnologia vai resolver tudo. Claro que a medicina avançou muito, existem muitos recursos, muitos exames, muitos medicamentos, mas tem coisas que a medicina não consegue fazer. Tem coisas que cabe a nós fazermos, né? A medicina tem... São as nossas escolhas, não é? Exatamente. Eu acho que a pandemia trouxe isso muito à tona, né? O que eu tenho visto de gente querendo mudar a alimentação, querendo fazer exercício, querendo perder peso, porque eles perceberam que saúde, cuidar da saúde não é só para você daqui a 30 anos evitar uma doença ou para você viver uma vida longa lá na frente. Não, é para agora também. É para quando você atravessar uma pandemia, você conseguir sair vivo dela, né? Então, a gente descobriu nessa pandemia que saúde é um bem para agora, para já, e não só como prevenção para problemas lá na frente. A gente tem percebido, né, Valério, que o pessoal, não todos, mas a grande maioria que evolui mal no Covid são pessoas que já têm doenças de base, né, ou que já, por exemplo, obesidade, que já estão inflamadas, que a gente fala, né, que já não estavam muito bem do pulmão, ou que não estavam cuidando do estilo de vida. Então, a pandemia, isso que o Luiz falou, isso veio a deixar mais à tona o que já não estava legal, né? Então, e a gente tem percebido, assim, tanto criança, adolescente, idoso, né? A gente está num país que tem cada vez mais octogenário, que a gente fala, cada vez mais pessoas com mais de 80 anos de idade. Só que como que está a qualidade de vida desse pessoal? Né? O que adianta chegar com 80 anos, não consegue andar direito, tomando um monte de remédio,
não tá com a pressão controlada, né? Ou tem um AVC e fica com sequela, né? Até acamado, alguma coisa assim. Então, a pandemia veio exacerbar o que realmente já não estava legal, mas realmente a gente percebe que assim, essa longevidade que a gente está buscando está vindo sem qualidade. Então, se a gente não cuidar do estilo de vida, né, que é a nossa alimentação, fazer mais atividade física, dormir mais cedo, né, tomar mais água, se a gente não fizer isso, o básico, a gente não tem como ser longevo, né? Não tem como ser longevo e ter qualidade de vida, né? E se pegar o Covid, a gente acha que vai encacar mais rápido do que aquelas pessoas que se cuidaram, né? É verdade, é verdade. Então a gente percebe que nós não estamos exagerando, que realmente o número de pessoas, o número de famílias que estão doentes está cada vez mais crescendo. E que isso tem relação com as nossas escolhas, com os nossos hábitos. Então, eu sempre falo, não é? Boas escolhas, boas consequências. Más escolhas, más consequências. Então, a Denise comentou aqui que ela está com depressão, a Patrícia também teve um diagnóstico aí que não deixou ela muito feliz. Tudo isso tem relação com o nosso estilo de vida, com as nossas consequências e com as nossas escolhas. E que vocês acabaram de falar é que realmente os soldados feridos nessa guerra são muitos mesmo. Mas e aí, o que a gente faz? Então, eu coloquei uma pergunta aqui para a gente pensar, porque existem vários tipos, não é, de doenças em relação à saúde física, à saúde mental, que tem consequências na saúde espiritual, social. Na experiência de vocês, como é que está esse índice? Mais problemas na saúde mental, mais problemas na saúde física. Como é que anda isso aí, esses soldados feridos? O que a gente vê na prática é que a maior parte dos problemas que aparecem no consultório, as pessoas têm algum problema de saúde emocional por trás. Isso é muito comum. Mesmo que um paciente venha assim, eu quero emagrecer, ou eu tô com pressão alta, ou eu tô com uma gastrite, mesmo que a queixa seja uma queixa física, sempre vem com queixa física, de saúde física, quando você vai pesquisar a fundo a história, você vai ver um estresse, você vai ver uma insatisfação no trabalho, você vai ver um problema de relacionamento marido e esposa, você vai ver um problema no ambiente familiar, né? Uma discórdia no ambiente da família. Você vê traumas do passado, você vê transtornos de ansiedade, você vê uma série de problemas de ordem emocional que se manifestam no corpo em doenças físicas, né? Então é muito comum isso. Então a gente sempre busca nas nossas consultas fazer uma avaliação completa da pessoa, o estilo de vida, as doenças físicas, a saúde emocional, a saúde social, os relacionamentos, também a saúde espiritual, quais são as fontes de suporte que a pessoa tem, se ela tem fé, se ela tem esperança, porque a gente tem que olhar a pessoa como um todo, né? E quando a gente faz uma consulta mais profunda, Valéria, a gente sempre encontra na área emocional e na área espiritual problemas que vão se manifestar como doenças físicas do corpo. E é isso que a pessoa traz para a consulta. A pessoa não vem falar assim, eu vim aqui porque eu estou com um problema no casamento. Ela fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu quero emagrecer. Aí você vai ver que ela engordou porque ela está com compulsão alimentar, porque ela está ansiosa, porque ela está com um problema no casamento. Né? Uma coisa puxando a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Então, eu acho que realmente as pessoas estão com muito problema emocional e eu acho que a pandemia potencializou isso pelo medo, pela ansiedade que gerou, pelo isolamento social, né? Por toda essa angústia que as pessoas passaram, eu acho que potencializou um problema que já existia. Uau, gente! Pode falar, Dani. O que mais mata no mundo hoje, Valéria, é infarto. São 18 milhões de pessoas que morrem do coração.
Mas, Uau. assim, esse ano de 2020, já foram diagnosticados 350 milhões de pessoas com depressão. E quase 1 milhão Olha de isso, não é? suicídios. Então, a tendência, né, segundo as estatísticas que a gente tem visto, é que doenças do coração, que é primeiro lugar, e câncer, que é segundo, vai começar a cair agora, por causa da tecnologia e tal. E a depressão e transtornos de ansiedade, doenças mentais, está ficando quase no primeiro lugar. E a gente sabe, né, como cristão, que tudo está ligado com tudo. Né? Quando Jesus curava as pessoas, ele curava e salvava, né? Ele não falava assim, levanta e anda, né? Ele falava, levanta, né? Tua fé te salvou, né? Tua fé te curou. A palavra salvou na Bíblia, né? No Novo Testamento, sozo, é a mesma palavra para cura. Olha que lindo. Jesus, a gente foi criado no Gênesis, né? A imagem e semelhança de Deus, a imagem física e semelhança no caráter. E aí Jesus veio para restaurar essa imagem e semelhança, né? Então, quando ele cura a cura é o físico, mental e espiritual. Então, a gente não pode perder isso de vista. Então, quando a gente vê uma pessoa no consultório com alguma doença física, mesmo que seja um infarto, é muito provável, assim, 75% das doenças hoje a gente sabe que tem a ver com a psique, né? Psicossomático. Então, a gente tem que avaliar o relacionamento que ela está tendo na família, tem que avaliar como está no trabalho, mas, assim, grande parte das pessoas hoje adoecem por causa de relacionamentos familiares, nesse primeiro núcleo que a gente fala, né? No núcleo do ambiente familiar mesmo. E é muito maluco o que a gente vê hoje dentro das casas, né? E por isso que a gente sempre trabalha com terapeutas sistêmicas, assim, psicólogas que atendem a família para entender a dinâmica familiar. E agora você também atendendo, né, as crianças, tudo, é muito importante, porque às vezes as pessoas não enxergam que o relacionamento está afetando a saúde dela. Quando você está vivendo o problema, não é? Você não consegue enxergar. Por isso que é tão importante uma ajuda externa, muitas vezes, porque a pessoa, é o que a gente fala no nosso Ministério Fingerprint. Nós trabalhamos com as famílias e queremos ajudar as famílias com soluções simples para o que as famílias acham que é complicado. E muitas vezes não é. Mas quando você está envolvido no meio do furacão, da tempestade, da grande batalha lá na sua casa, você realmente não consegue enxergar isso. E pessoal que está escutando a gente, olha que lindo o que o doutor Luiz Fernando e a doutora Daniela acabaram de falar. Vocês perceberam que faz toda a diferença nós, como profissionais dentro da área da psicologia ou da medicina, do estilo de vida, quando nós acreditamos no Deus Criador, num Deus que pode nos restaurar, que pode nos ajudar, mas que nos criou como seres livres para escolher. Então, o que vocês falaram em relação à saúde mental faz todo sentido. Inclusive, eu quero dizer aqui para o pessoal que está assistindo, que vai assistir, que além de médicos, além de missionários e de tantas coisas maravilhosas que eles dois são, eles também são escritores. Então, eles têm um livro que foi o primeiro de vocês, que foi o Universo Paralelo, que tem a história dos dois, uma história assim, aquele livro que você consegue parar de ler. E depois o Dr. Luiz Fernando lançou um outro livro, Os Inimigos do Coração, e daqui a pouquinho a gente vai falar de um outro livro, que a gente vai mostrar hoje para o pessoal, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Dr. Luiz Fernando, sobre esse livro e sobre essa pergunta que eu acabei de falar, que vocês responderam aí sobre a saúde mental, que eu acho que tem tudo a ver com o conteúdo do seu livro, não é? Sim, exatamente. Esse livro, Os Sete Inimigos do Coração, que eu escrevi já tem 4 anos, mais ou menos, quando eu falo esse título, as pessoas acham que eu vou falar desse coração aqui, né? Que eu vou falar sobre pressão físico, alta, cigarro, colesterol, né? Não, mas os 7 inimigos do coração são os 7 inimigos do coração, a parte mais profunda do ser humano, né? Os inimigos da alma. Então lá eu falo de raiva, de culpa, de mágoa, falo de uma série de problemas que tiram a nossa paz, a nossa saúde emocional e que vão causar também problemas físicos, né? Então, esse livro é muito interessante porque cada inimigo do coração tem um remédio, Valéria.
né? Eu vou dar aqui um spoiler, né? Quando eu falo no primeiro capítulo sobre a raiva, né? Que a raiva é um veneno que você toma querendo que o outro morra. Então, você está desejando mal para outra pessoa, você está com raiva dela, você quer que ela se lasque na vida, só que quem está sofrendo é você, né? Porque a raiva faz você produzir uma série de emoções e de hormônios que vão fazer mal para você. E a cura da raiva é o perdão, né? O perdão, quando você aceita que você perdeu naquele momento, que você resolve não mais sofrer por aquilo, que você deixa a pessoa livre para seguir a vida dela e para você seguir a sua. Uma escolha, né? Uma liberdade. Uma escolha que a gente faz de perdoar, né? Uma escolha que depende de nós. Então, cada um dos inimigos do coração vai ter uma cura, um remédio. O antídoto, não é? E as pessoas estão perguntando, né, onde é que estão os livros? O livro Universo Paralelo, ele é vendido na CPB, né, no site da CPB, que é o www.cpb.com.br. Vou colocar aqui. Que é da Casa Publicadora Brasileira. E os 7 Inimigos do Coração está sendo vendido, ele está sendo vendido na versão digital, tanto na Amazon, para quem usa o Kindle, ou também na Apple, para quem usa o iPhone, o Apple Books. Então, você pode comprar os 7 Inimigos do Coração na versão digital. Se você quiser pedir para a gente. Ótimo. E quem não gosta do digital, quiser pedir para a gente, entre em contato lá com a Sol Saúde, que a gente pode enviar uma cópia. E para quem quiser também entender os 7 inimigos do coração relacionado à educação e à psicologia, entra lá no nosso canal e nós fizemos uma série assim maravilhosa relacionando a educação, a psicologia com os 7 inimigos do coração e tem aí todas as dicas do problema do coração e do antídoto também, com relação às famílias, aos filhos. Ficou assim muito legal. Então, nós tivemos aí a parceria, os nossos ministérios, e o pessoal gostou muito. Então, tá lá no nosso canal, vai lá na nossa playlist e você pode encontrar também. Porque nós acreditamos que a educação, ela é o quê? Como vocês falaram em relação à saúde. Em relação à educação, é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Então, tem tudo a ver, tudo está relacionado. A Larissa, ela fez uma pergunta também, que ela está com uma dificuldade com o filho dela, e ela colocou o nome, especificou. Eu vou te dar uma sugestão, Larissa. Procura o Dr. Luiz Fernando, a doutora Daniela Cano, e você vai encontrar médicos assim fantásticos que vão entender, não é? E vão atender a sua família de uma forma completa, como eles acabaram de falar. Então você pode procurá-los aí de forma particular, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, por experiência própria. E aí queria... Oi, Dani, pode ir. Não, só estava rindo. Ah, tá. Só para falar e aí... também de uma pessoa que eu atendi, assim, de maneira até bem informal, sabe? Uma moça que estava com esclerose múltipla e ela começou a contar a história dela. Assim, ela era jovem, assim, 40 anos, estava com um menininho, um filhinho, e veio com uma muleta, sabe? E ela falando, assim, que ela tinha esclerose múltipla, que ela não estava mais andando, que ela queria educar aquele filho. E um menino lindo, assim, lindo de morrer. E a mãe estava junto. E eu comecei a ver, assim, perguntar para ela como que era o estilo de vida, porque ela falou que foi diagnosticada com 15 anos de idade com esclerose múltipla, que é uma doença autoimune. Falei, nossa, que raridade isso, tal. E começando a conversar com ela, eu percebi que ela estava com uma raiva muito da alma com a irmã mais velha. Desde criança ela tinha raiva da irmã. Nossa. E a mãe tentando, assim, amenizar a consulta, tal. E eu vendo aquela raiva no olhar dela. Eu falei para ela, você só vai ter essa doença a hora que você parar de tomar esse veneno, né? Você tem que perdoar a sua irmã, falar com ela, dar um abraço. E meu presente de Natal e Réveillon foi esse. Ela me mandou uma mensagem essa semana que ela perdoou a irmã, que foi sensacional. E ela começou a caminhar, que ela não estava andando mais, né? Ela estava na cadeira de roda. Então ela já está andando.
Falei, olha só como o Amém. psicossomático está relacionado, né? Lógico, eu estou orientando a alimentação dela, tudo. Mas, assim, foi depois que ela perdoou a irmã, ela Se conseguiu libertou. andar, se libertou daquela raiva, né? E eu falei, olha que coisa, como quando Jesus fala, né, que a gente deve perdoar as pessoas, assim como ele nos perdoou, é um remédio tão poderoso que a gente não tem noção. Imagina o quanto de corticóide essa moça está tomando, o quanto ela está gastando de dinheiro com os medicamentos. Mas se ela não perdoasse, se ela não visse o amor, né, de verdade que Deus tem por ela e pela irmã dela, que aquilo não estava fazendo bem para a família, inclusive para a mãe. Imagina uma mãe ver duas irmãs brigadas desde da infância, né? As irmãs que não se falam, as Muito únicas triste. irmãs. Então elas estão assim juntas. Isso não tem preço, né? E imagina que, Puxa, que presentão, hein? espiritualmente falando, né? É uma moça que falou, eu não acredito em Deus. Eu falei, não Uhum. faz mal que você não acredita em Deus, não tem problema. Mas ele acredita em Perdoa. você. Sim, eu falei, mas ele vai te ajudar e a gente vai fazer uma oração agora. A gente fez uma oração, ela aceitou. Eu falei, eu sei que você não acredita, mas a gente fez uma oração e Deus vai te ajudar, né? Mesmo que você não acredite nele, ele acredita em você. E ela realmente conseguiu, assim, foi muito lindo de ver, sabe? Que lindo. A Vanessa, a Van aqui tá falando que lindo. A Patrícia falou, realmente concordo, Patrícia, com você, que esses sentimentos, eles destroem a nossa alma, destroem a nossa vida, como a Dani acabou de falar. A pessoa não consegue mais viver, ela para, ela Ela para. para. E ela fica estagnada, porque ela. E aí, quando vem esse perdão, é uma liberdade, que é o spoiler aí que o Dr. Luiz Fernando deu do livro, que é o primeiro capítulo. E eu lembrei de uma história. Gente, eles têm tanta história, a gente podia ficar aqui umas 2 horas, né? Estou preocupada aqui com o tempo, mas tem uma história que eu lembrei agora, que vocês contaram uma vez numa das nossas aulas. Não sei se você vai lembrar, que você comentou, Luiz, que tinha uma senhora que todo dia ia no posto de saúde. E aí teve um dia que ela não foi. Então, conta aí pra gente, assim, porque eu acho que tem relação com essa sensação que as pessoas precisam, não é? De cuidado. Então, eu trabalhei, logo depois que eu me formei, eu trabalhei algum tempo com o programa Saúde da Família, né, atendendo em postos de saúde, né, comunidades mais carentes. E tinha uma senhora que ela, todos os dias, ela ia até o posto de saúde. Ela ia medir a pressão, um dia ela ia pegar um remédio, outro dia ela queria marcar uma consulta para não sei quem. Todo dia ela estava lá. Todos os dias, né? Cada dia por um motivo diferente. Batia cartão lá, né? Sim. Aí teve uma semana que ela ficou, sei lá, uns 3 ou 4 dias sem ir para o posto de saúde. E aí depois ela voltou e eu fui perguntar, dona fulano, o que aconteceu que a senhora não veio aqui nos últimos dias? Ah, doutora, é porque eu estava doente. Então, todo mundo só ia quando estava doente, mas essa senhora ia todos os dias, porque ela estava buscando ali carinho, afeto, atenção, um remédio para a solidão da vida dela, né? Então, conversar com a enfermeira, medir a pressão, qualquer coisa que era feito por ela, ela se sentia cuidada, acolhida, querida naquele momento, né? Então, por isso que eu acho, Valéria, que a pandemia acentuou muito a saúde emocional, porque as pessoas ficaram sozinhas, ficaram dentro de casa. É verdade. Né? Então... As crianças em apartamentos fechadas, né? Pais separados que antes faziam revezamento com a criança, e tem que ir com a criança, mas ela não pode voltar. Uma confusão, sabe? Eu tenho atendido Covid online, e às vezes eu atendo adolescentes, por exemplo, que tem Covid na casa do pai. Só que aí ele tem que fazer isolamento. E na outra semana deveria estar na casa da mãe. Aí começa uma confusão, sabe? E tem que conversar com os pais, assim, como manejar isso para a criança ficar numa casa só, né? Que a responsabilidade é do pai e da mãe. Não é só do pai ou só da mãe, porque a criança estava naquela casa. Sim. E eles estão sofrendo muito com isso, né? Então a gente tem visto muita criança com depressão e transtorno de ansiedade na pandemia, por causa dessa dinâmica familiar perturbada. Os pais acabam transferindo muita ansiedade, porque está preocupado financeiramente, não sabe se vai conseguir pagar a escola, e acabam transferindo para a criança. E as crianças têm sofrido muito com a pandemia, muito. É verdade. Assim como o ministério de vocês
está atendendo muito, muito mais nessa pandemia. Aconteceu a mesma situação com a gente. Na questão da educação. Então, para as pessoas que estão aqui nos assistindo ou que vão nos assistir, que conhecem o nosso ministério ou que não conhecem, sabem que a gente trabalha aí com uma reforma que a gente chama, não é? Metodologia 3-2-1, que tem relação com o quê? Com Colossenses 3:21, que fala: pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Então, dentro dessa metodologia, existe aí todo um passo a passo, de semana a semana, onde nós vamos trabalhando com as famílias, e no meio dessas batalhas, a gente vai, não é, amenizando com o cessar-guerra, assim, de trabalhar com eles Deus, a espiritualidade dentro do lar, a rotina, depois a questão de regras, de consequências. E um dos aspectos é o estilo de vida também dentro da família, porque isso tem total relação com a saúde, num todo, não é? Num pacote completo. E eu queria, Dani, que você explicasse aí para a gente, principalmente para as famílias que estão nos assistindo, quais são algumas dicas que vocês podem deixar para famílias que têm crianças pequenas. E aí eu vou pedir para você mostrar um presente para todos nós agora que nós podemos ter em casa, gente. Fala um pouquinho aí, Dani, desse livro maravilhoso. Então, Valéria, acho que uma dica bem importante para as crianças, porque eu estou recebendo muito telefonema de mães que falam: ah, meu filho não está dormindo muito bem, ele está mais agitadinho, está comendo muito doce. Eu falei, gente, isso é sintoma de transtorno de ansiedade. Então, os pais precisam prestar atenção para não transferir, porque está todo mundo mais preocupado. Ok, nós temos uma doença nova? Sim, temos uma doença nova. A vacina vai ser a solução? Ninguém sabe ainda, né? Até a gente testar para ver se vai imunizar mesmo, se não vai, a gente torce para que aconteça. Então, é um momento que a gente fica mais ansioso. Mas as crianças já estão mais fechadas. Aqui em São Paulo, eu vejo, né? A maioria mora em apartamento e tal. E os pais ficam, às vezes, discutindo coisas, assim, até de financeiro, coisas da escola. Ah, vai continuar na escola, não vai continuar na escola. Então, tem que cuidar, porque aquela criança está absorvendo isso, né, Valéria? Então, assim, primeiro de tudo... É verdade, tudo. São esponjinhas, não é? Elas são esponjinhas, elas estão sentindo o que o pai está sentindo, está percebendo que está uma coisa tensa, né? Ela tendo aula, às vezes, no celularzinho, não é todo mundo que tem computador em casa, né? Tem crianças mais simples que vão naquele celularzinho, nem enxerga direito, se esforçando para entender aquela aula. Uma situação difícil, né? Vamos concordar que é uma situação difícil. Então, os pais... Outro dia uma mãe me ligou falando que o filho não estava dormindo direito. Eu falei, você está dando abraço nele? Você está conversando com essa criança? Está brincando com essa criança? Né? Talvez seja os filhos a criança mais sensível e precisa abraçar, beijar, escutar, né? Chamar no cantinho, conversar. Porque a criança, às vezes, ela não sabe discernir o que é ansiedade. A gente sabe, né? Quando tá ansioso, quando tá preocupado. A criança não entende direito o que são esses sentimentos. E ela vai transparecer de uma outra maneira diferente do adulto. Então, a depressão da criança, muitas vezes, não é só ficar quietinha. Às vezes ela fica mais agitadinha, às vezes fica mais irritada, né? Então, a gente precisa, os pais precisam... Tudo bem que tá em home office, a gente tem que trabalhar. Mas vai ter que ter esse olhar mais próximo do filho, porque você tá em casa... não quer dizer que você está tendo qualidade no tempo com a criança, né? Então, precisa ter um tempo de qualidade, brincar mais, escutar, né? Entender, conversar. Brincar, você é muito boa nisso, né, Valéria? Brincar. Eu queria falar também um pouquinho, antes de mostrar o livro, algumas dicas que eu também dei numa live que eu fiz há alguns meses com uma escola sobre o estilo de vida das crianças, né? É extremamente importante os pais entenderem que a criança aprende por exemplo, mais do que aprende pelas palavras. Então, aquele pai que fala, não toma Coca-Cola e toma Coca-Cola, ele está ensinando para as crianças a tomar refrigerante. Então, algumas tomar Coca-Cola. Primeiro, os pais têm que dar o exemplo de vida saudável. Se alimentar direito, né, praticar exercício físico. Os filhos vão aprender vendo os pais fazerem esses hábitos.
Uma outra coisa que é muito comum, né? Os pais reclamam, ai, doutor, meu filho só come porcaria. Aí eu pergunto, mas quem compra porcaria para ele? Né? Então, criança Não não é? trabalha, criança não tem dinheiro, criança, né, não vai no mercado Cartão sozinha de comprar crédito. tudo. Ela compra aquilo que ela tem disponível. Então, se ela tem em casa chocolate, bala, doce, biscoito, refrigerante, um monte de porcarias, você acha que ela vai comer uma maçã, uma banana, né, uma fruta? Não, ela vai buscar aquilo que é mais prazeroso para ela, né? Normalmente um doce, um chocolate. Então, é muito importante que os pais entendam o papel que eles têm na seleção daquilo que entra na casa. Porque eu sempre falo, né? O que entra no carrinho de compras entra no estômago. Né? Você Uau. come daquilo que você está disponível. Ainda mais nesse momento da pandemia que está todo mundo em casa. Né? Então, as pessoas estão em casa, a geladeira fica a alguns passos de distância. Então, a comida ela está muito disponível, a bebida também. Então, você precisa ter em casa coisas mais saudáveis para oferecer para os seus filhos, né? Porque criança com fome come qualquer coisa. Né? Uhum. Então, E a isso é gente bem come o que tem em importante. casa, né? A gente come o que tem em casa, que tem relação exatamente com o que você acabou de falar, não é, Luiz? Com o que você coloca no carrinho. Então, fica aí a dica para os pais do exemplo e das escolhas também, em relação ao que a gente disponibiliza para as crianças, não só a comida, mas também em relação à rotina, as escolhas, qual horário de dormir, qual horário de acordar, qual é o horário de usar a mídia. Ontem a gente falou muito sobre isso também. São as escolhas e a liderança do lar. Quem são os líderes do lar? São os pais, são os adultos. Então, o que você põe na mesa, os horários e todas as escolhas vai partir de você como adulto. Porque eu costumo falar muito para as mães vêm com a gente aqui, me procura muito com um peso, gente, um peso de culpa tão assim, tão triste. E assim, a culpa, eu falo para elas, a culpa não vem de Deus. Deus não quer que nós estejamos como pais, como educadores, tristes, porque a culpa deixa a gente no chão da derrota. Mas a responsabilidade, sim, é importante. Então, os pais são responsáveis, sim, pelo estilo de vida da família, dos filhos e o seu próprio estilo também de vida, que são as nossas escolhas. Mas obrigada, realmente, essas dicas são importantíssimas e muito valiosas. Parecem ser tão simples, mas, assim, na verdade, as pessoas acham que são complicadas. Mas eu falo assim, que existe, né, gente? O ideal, existe o real e o primeiro passo. Então, às vezes as pessoas olham, e eu falo para as famílias que nas redes sociais, isso você comenta muito no seu livro, não é, Luiz? Que a grama do vizinho é melhor do que a minha. Então, nossa, a outra família, ela é tão feliz no Instagram, nas redes sociais, todo mundo é feliz. Mas na vida real é diferente. Então, existe o ideal, sim. Existe o real, mas tem o primeiro passo. Então, eu acho que isso é importante. Isso E que aí, você Dani, a gente está falou. curiosa para ver o Valéria, só para livro. registrar a rotina, a importância da rotina para as crianças e adolescentes, horário de dormir, o horário de comer, tem que ter comida no horário de comer, você não vai ficar beliscando, né? Tem que ter horário de tomar água, tem que ter horário de sair de casa também, não é porque tá com Covid. Outro dia atendi uma moça que tem uma filha de 2 anos de idade, Valéria, 2 anos. Ela estava há 8 meses sem sair de casa com essa criança. 8 meses. Eu falei, gente, essa criança vai enlouquecer. Ela falou, eu não aguento mais essa criança. Eu falei, lógico, 2 anos de idade, tem que sair para fora. Né? Aí eu falei, vai dar Tadinha. uma volta, tem vários momentos que a rua tá mais vazia, tudo, né? Então, assim, a gente tem que cuidar, né? E isso que vocês estavam falando, eu vou mostrar o livrinho que a gente lançou nessa pandemia também, ó. Olha, gente, que lindo. Se minha barriga falasse, né, para crianças assim de 7, 8 anos mais ou menos, para entender como a alimentação auxilia na imunidade da criança. Tem as receitinhas da Débora Borges, que é a esposa do Michelson, que falou ontem com você. Ela que escreveu esse livrinho, né? E eu
junto com as dicas Parabéns. de saúde. Se minha barriga falasse também é da CPB. E a gente fez exatamente para as crianças e para os pais entenderem como é importante a alimentação saudável, o estilo de vida saudável, né, com receitinhas da Débora que ela faz para as crianças dela também, que dá para colocar as crianças para cozinhar, para poder melhorar a imunidade, melhorar a saúde mental, porque está tudo ligado, né? Tudo que a gente come, hoje a gente sabe que o intestino é o segundo cérebro. Isso a gente já, né, antes de Cristo já se falava nisso bastante, mas que o intestino está extremamente ligado com o cérebro. Então, para ter saúde mental, é importante que a gente tenha um estilo de vida saudável. E para a gente ter um estilo de vida saudável, é importante que a gente esteja com saúde mental, né? Porque está todo ligado com tudo. Uau! Olha só, hein? Para as famílias aí, o intestino tem relação com o cérebro. Então, eu imagino que para muitas famílias está sendo assim novidade. Novidade. A gente pode colocar depois algumas informações extras, porque esse aspecto ele é muito importante em relação às nossas decisões, tanto que o estômago tem relação com o nosso cérebro. E a depressão, não é? Vocês são aí da área da saúde. Vocês sabem que a depressão muitas vezes tem relação com o quê? O pessoal fala, sério, tem relação com o meu estômago? E tem tudo a ver, não tem, gente? Tem tudo a ver. Tudo que a gente come acaba indo para o intestino, e o intestino é onde tem a absorção dos nutrientes. E é ele que tem uma barreirinha de proteção para falar isso passa, isso não passa para o sangue, né? Porque o sangue, depois, tudo que é absorvido no intestino vai para o fígado, do fígado vai para o coração, e o coração começa a bater e vai para o corpo inteiro, tudo que a gente comeu. Então, se a gente perde essa barreira de proteção no intestino, porque está comendo muito queijo, está comendo muito doce, tomando refrigerante ou bebendo álcool, a gente acaba com esse equilíbrio intestinal, perde essa barreira. Se a gente não come frutas e verduras, né, as fibras alimentam as bactérias do bem no intestino. Então, se a gente não tem uma dieta saudável, está comendo muito doce, comendo muito queijo, a gente perde essa proteção. E aí o intestino acaba, não absorve, não tem mais filtro, vai tudo para o sangue. E aí começa a dar doenças autoimunes, e isso está relacionado, inclusive, com autismo, Valéria. A desbiose, sabe? A alteração do equilíbrio intestinal. Hoje a gente sabe que está relacionado com autismo em crianças. Puxa, gente, tudo é muito sério, não é? Parece que são pequenas escolhas que, é bobeira, vou fazer isso aqui, é só hoje, só essa semana. E aí começa um estilo de vida muito ruim dentro da família e que vai desencadeando, vai virando uma bola de neve. Então, fica aí a dica para as famílias desse livro maravilhoso da doutora Daniela, da Débora Borges. Parabéns para vocês por esse livro, por esse material. E vocês percebem que a gente precisa buscar essas informações, buscar pessoas, buscar ministérios que vão agregar à nossa família coisas boas. Queria perguntar agora para o doutor Luiz Fernando, a Dani falou aí, a doutora Dani falou sobre crianças, mas queria te perguntar sobre adolescentes. Então, as famílias que têm aí adolescentes em casa, que de uma certa forma eles talvez já são um pouco mais exigentes em relação ao estilo de vida. Não, eu durmo a hora que eu quero, eu faço a minha rotina, eu como o que eu escolho, já tenho idade. Então, assim, como é que é com adolescente? É um pouco mais desafiador, né? Eu imagino, mas não é impossível, né? Eu acho que o que eu falei do exemplo, acho que serve muito para o adolescente também, né? O adolescente ele não tolera hipocrisia, né? Se ele vê você falando uma coisa, fazendo outra, ele não perdoa, ele vai tacar na sua cara, né? Mas você também toma, você também come, você também faz, né? Você também dorme tarde, você também fica usando o celular na cama antes de dormir. Então, acho que não faz exercício físico. Você também tá gordo, olha ali a sua barriga, quem é você para falar de mim, né? Ele vai ter mais argumentos, né? Então, acho que essa história do exemplo também é bastante importante, né? Eu acho que um outro ponto também, né?
é muito característico, acho, da adolescência. O adolescente não gosta de ser mandado, né? Ele não gosta de ser, assim, que alguém impõe algo para ele. Então, aquele pai que vem obrigar, come isso, come aquilo, tá proibido isso, proibindo aquilo, de uma forma muito autoritária, né? Ele vai ver, talvez, naquele adolescente, o reflexo contrário, né? O adolescente, pela própria característica da idade, ele vai tender a desafiar, a se autoafirmar e a querer fazer o contrário só para dar na cara do pai, para dizer que ele agora é senhor de si e que ele manda, né? Então, acho que tem que ser uma abordagem mais amorosa, né? Preparar coisas gostosas, que sejam saudáveis, né? Não qualquer coisa, qualquer comida. Eu acho que exercício em família pode ser uma coisa boa, né? Fazer um passeio, fazer uma caminhada, trilha, né? Envolver ele numa atividade que ele goste também, né? Então, acho que assim, tem que ter mais conversa, tem que ter, sabe, mais jogo de cintura, né? Mas acho que tem que ser um exemplo positivo, né? De uma forma amorosa, de uma forma que está se preocupando com o bem, e não algo autoritário de cima para baixo, porque ele vai tender a querer desobedecer. É verdade. Quando existe, não é, Luiz, um canal de comunicação, tudo faz toda a diferença mesmo. Então, eu atendo muitas famílias que falam que tem medo de quando o filho chegar na adolescência. Então, eu sempre falo que nós, como seres humanos, a gente fica chorando leite derramado, né? Chorando um passado que já foi, já aconteceu. Fica sofrendo por um futuro que nem chegou ainda, né? E esquece de aproveitar o presente. Então, eu falo muito para as mães, para os pais que participam das mentorias em grupo ou em particular, aproveita agora a idade do seu filho. E aí algumas mães falam assim, mas eles são adolescentes. Ué? Então aproveita, porque os adolescentes, eles são muito engraçados. Aí um dia uma mãe falou assim, não, meu filho não é engraçado. Ele nem fala mais comigo. Eu não sei mais o que fazer, porque antes sentava no meu colo, me dava beijinho, agora fecha a porta e não quer mais falar. Então, estratégias de como criar esses canais de comunicação faz toda a diferença em casa. Porque se eu quero melhorar um estilo de vida e eu não tenho esse canal de comunicação, fica difícil na gente. Fica bem, bem complicado. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho com as famílias aqui. A gente já está praticamente terminando aí a nossa conversa. O que é que as pessoas falam tanto sobre esses 8 remédios de Deus? O que são esses 8 remédios? Como que a gente pode aplicar esses 8 remédios? É muito difícil? É uma coisa assim, não é impossível de fazer? Os 8 remédios que a gente fala de Deus que são remédios naturais que Deus já nos deu gratuitamente, né? E que a gente todo mundo tem acesso, não precisa comprar. Então a gente fala da importância do sol, né, para a produção da vitamina D, para a regulação do ciclo circadiano do corpo, para ajudar no sono, para ajudar no humor. Aí tem a importância da água, né, para a gente limpar, fazer o detox, tanto fora quanto dentro. Aí tem a alimentação saudável, baseada em frutas, cereais integrais, né? Uma alimentação rica naquilo que a natureza nos fornece, não nos industrializados. Aí a gente tem também a importância da fé em Deus, né? Da confiança, que acaba auxiliando a gente para passar em momentos de dificuldade. É isso que nos dá um propósito de vida. Nós temos também a prática de exercícios físicos, né? A importância de exercício físico a gente sabe tanto para a saúde mental, para a gente manter, né, o controle da glicemia, para melhorar o sono, melhorar a TPM, melhorar sintomas da menopausa. Uau. A gente fala que a atividade física, né, é o básico, junto com a alimentação. Aí tem a temperança também, que é o equilíbrio das coisas, né? Evitar o que faz mal, né? Tirar da nossa vida aquilo que faz mal e usar com moderação aquilo que nos faz bem. Quais são? O que está faltando? Eu acho que é boa alimentação. E é possível, gente, fazer isso? Oi? Olha... É possível fazer isso? É possível, sim. É possível, sim.
é uma escolha, né? É uma escolha que você tem que fazer de ter hábitos mais saudáveis. E você vai um passo de cada vez, né? Eu sempre recomendo assim, ó, comece dormindo bem, para você poder acordar bem, acordar cedo, acordar disposto, né? Aí já tome um bom café da manhã, né? Depois faça uma atividade física, vá bebendo água ao longo do dia, né? Então, você já... As pessoas sempre têm aquela visão de que o sono é importante só para restaurar o corpo do desgaste daquele dia. Mas o sono também tem a ver com a preparação para o dia seguinte. Então, se você já dorme mal, já dorme tarde, você já acorda no dia seguinte de mau humor, sem energia, sem força, aí você já vai comer qualquer coisa, já não vai fazer exercício, já não vai tomar água. Então, um mau hábito puxa outro mau hábito. Então, é importante você, sabe, durma cedo, acorde cedo. Faz uma reflexão, já uma meditação. Acorda, toma um copo d'água, já faz a sua oração. Você já tem 3 remédios: o sono, a água e a confiança em Deus. Aí você toma um café da manhã, 4º remédio, alimentação. Aí vai fazer uma caminhada, um exercício, já tem o 5º remédio. E o 6º, né? Sol e exercício. E se esse exercício for ao ar livre, tomando sol, você já tem o sol e o ar puro. Você já tem aí todos os remédios em poucos hábitos. Então, é sim possível, dá para fazer, precisa disciplina tomar essa decisão e pedir para Deus forças todos os dias para você conseguir colocar isso em prática. É verdade, porque é uma escolha nossa e que é um processo também, não é, gente? É uma caminhada. E eu falo muito isso para as famílias quando nós estamos passando aí por essa mentoria, por essas semanas. São 10 semanas. E em uma das semanas a gente trabalha muito forte a rotina. Então tem tudo a ver com o que vocês acabaram de falar. Se a minha casa é um campo de guerra, né, os soldados estão lá todos jogados, todos feridos, doentes fisicamente, mentalmente. Eu, como mãe, como pai, como responsável do meu lar, eu posso, como a Bíblia fala, não é? Aqui eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, muitas famílias tomaram decisões importantes nessa pandemia. Eu tenho quem quiser acessar lá no nosso canal, na nossa playlist, tem uma das palestras que eu faço é sobre limão e limonada. Então, nessa pandemia, se você acha que essa pandemia foi um limão para você, você pode transformar, eu falo, não é nem numa limonada, é num cupcake de limão, mas um cupcake saudável, tá? Um cupcake saudável. Então, muitas famílias, e vocês, eu imagino que vocês viram isso, estão vivendo isso. Famílias que estão transformando esse momento que teria tudo para ser ruim em um momento de virada, não é? É a virada. Eu quero fazer uma reforma na minha família, eu quero melhorar o meu estilo de vida, quero melhorar muitas coisas aqui no meu lar. Então, isso é muito bom. Mas, queria aí pedir para vocês deixarem um recado para as famílias que estão aí nos assistindo, ou que vão nos assistir. O que vocês gostariam de contar aí, deixar uma mensagem especial para eles sobre o estilo de vida? Então, acho que o primeiro recado é isso, de manter a rotina, a disciplina e, acima de tudo, ter o amor, né? Essa união da família, de ter o horário para comer juntos, aproveitar esse momento que a maioria das pessoas estão home office, para se entender, para se conhecer, porque tem famílias que nem se conhecem, Valéria, estão se conhecendo nessa pandemia. É muito interessante. Então, aproveitar esse momento, em vez de ficar xingando, não aguento mais, isso, aquilo, aproveitar o presente, né? E extrair o melhor, né? A limonada, o cupcake aí desse relacionamento que é o mais íntimo que a gente tem na Terra, que é o relacionamento com a família. Então, que vocês tenham muito amor uns pelos outros. E eu queria deixar o recado que é o seguinte: dentro de uma família, as suas escolhas afetam os outros. Quando uma pessoa adoece na família, todos sofrem. Então, aquela história de a vida é minha, eu faço o que eu quero, não. O que você faz com a sua vida influencia as outras pessoas, né? Quando um membro da família morre precocemente de infarto, de diabetes, de câncer, toda a família sofre. Então, cuidar da saúde é um ato de amor dentro da família. E descuidar da sua saúde
é um ato de egoísmo, porque você está privando a sua família na melhor versão de você mesmo. Então, acho que a família deve se cuidar juntos, né? Juntos como família, pai, mãe, filhos, tomar essa decisão de ter uma vida mais saudável. Dessa forma, todos vão ganhar. É verdade. Gente, muito obrigada. E como todas as nossas lives, nós temos agora um desafio. Então, nós três conversamos antes e ontem nós tivemos o nosso primeiro desafio. Então, ontem o desafio foi o quê? Diminuir o tempo de mídia e trocar aí por alguma coisa diferente, tirar as crianças, os adolescentes e até nós adultos um pouquinho da tela e fazer coisas diferentes. Depois eu vou postar o que eu e o Paulo fizemos hoje, tá? E para diminuir um pouquinho o tempo de tela também que a gente precisa cuidar. Mas o desafio de hoje é o seguinte, então prestem aí atenção as famílias. Postem fotos, tá bom? Marquem a gente, marquem o Fingerprint, marquem Valéria Cita, marquem Sou Saúde. O desafio é que a família escolha, pelo menos, dois hábitos para que vocês possam mudar nesse ano de 2021, para que vocês possam melhorar. E posta aí pra gente. De repente, olha, decidi aqui em casa a gente vai beber mais água. Aí tem garrafinha de água colorida para as crianças. Olha, decidi que nós vamos fazer caminhadas todos os dias ou 3 vezes por semana, sabe? São coisas pequenas que a gente pode começar a fazer, mas que vão fazer toda a diferença. Então fica aí o desafio para as famílias. Não sei se vocês querem complementar alguma informação aí do nosso desafio para as famílias. Não, eu acho que é isso, Valéria. O desafio está feito, o ano está começando, vamos aproveitar e engatar a primeira, né? Isso aí, gente. Muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite assim com tanto carinho. E vocês sabem que a gente tem assim uma admiração muito grande por vocês. Eu vou falar aqui para as famílias, gente, que quando vocês começarem a fazer essa reforma familiar, sabe, melhorar aí os soldados que estão feridos e até mesmo você como adulto, vai fazer toda a diferença. Olhar para a doutora Daniela e olhar para o doutor Luiz Fernando, a gente não consegue imaginar eles assim, obesos, fumando, bebendo, com hábitos assim totalmente equivocados, errados, fora do quadrado. Por quê? Porque eles fizeram uma reforma na vida deles. Eles fizeram escolhas. Então eu tenho certeza que quando você começar a fazer essas escolhas, você vai olhar para trás e você não vai querer mais voltar, não é verdade? Voltar ao que era antes. É só melhorar, melhorar, melhorar. Então, muito obrigada mesmo por vocês participarem. Eu queria pedir para vocês encerrarem com uma oração para nós. Vamos lá. Querido Pai, te agradecemos por esses momentos juntos. Pedimos a tua ajuda e força para que nós, como família, como teus filhos, possamos cuidar da nossa saúde, ter uma vida saudável e fazer o melhor que nós podemos com a liberdade de escolha que o Senhor nos ofereceu. Muito obrigado. Esteja conosco neste final de semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, beijo para vocês, beijo para todo mundo aqui presente. Boa noite. Tchau, gente.